a gente tem pensado em abordar algumas coisas que contribuam para vocês no dia a dia de quem já trabalha com o taping e algumas coisas que alertem quem vai trabalhar com o taping ainda. Por desconhecimento, por despreparo, e é uma coisa que eu falo sempre para todos vocês, né? A gente tem muitos professores de taping no mercado e a maior parte deles não tem mais do que 20 horas de formação em taping. E nem a formação completa da kinesiotaping, que seria a base para qualquer profissional partir para o trabalho do taping. E aí, com isso, a gente vai tendo a divulgação de uma série de informações erradas ou informações que você pergunta por que disso e a pessoa fala assim, porque sim. E porque sim não é resposta, porque a aplicação de taping não é religião. A aplicação de taping é técnica, conhecimento, ciência e, além de tudo, um raciocínio clínico, um raciocínio estético aplicado aquele dia a dia. Então, é preciso que a gente tenha a experiência da estética, do transoperatório não, mas do pós-operatório, muito conhecimento da nossa bandagem, para que a gente possa fazer a associação dessas informações, cirurgia plástica, bandagem, fisiopatologia, anatomia, fisiologia, e juntando tudo isso, amarrando tudo isso dentro do nosso raciocínio, a gente conseguir então fazer a aplicação do taping direcionada à braba do taping. Mas sabe que eu não sou só braba com taping, não. Eu sou braba com muita coisa, né? Eu sou braba com um profissional oportunista que tá dando curso de técnica que tá na moda, mas não tem formação. Eu sou braba com um profissional que não busca conhecimento e quer trabalhar botando os preços lá em cima. Eu sou braba com o profissional fica vendendo para aluno em curso. Eu sou braba com umas coisas que eu acho que não são certas e que comprometem a profissão de todos nós, né? Porque antes de eu ser professora, eu sou profissional. Porque para que eu possa dar curso, eu tenho que ser aluna. O conhecimento não vem do divino. E aí isso também é uma das coisas que eu sou braba, porque tá cheio de professor que nunca sentou no banco de um curso de outro profissional, mas acha que tá apto a dar aula. Então isso às vezes me deixa braba mesmo. Mas sabe que meus filhos dizem que mesmo braba eles não trocavam de mãe. Então tá bom, tá tranquilo. Nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a questão das intercorrências. Eu outro dia ouvi um profissional que dá aula dizer que a intercorrência é necessário pra gente aprender. E eu discordo disso. Eu acho que nem a intercorrência nem a complicação são necessárias no que diz respeito ao taping. Quem tem intercorrência com taping é porque tem problema com algumas áreas, alguns setores do taping que a gente deve dar uma observada. A gente deve dar uma observada exatamente com relação a isso. Qual a experiência clínica que você tem? Eu jamais hoje colocaria um taping transoperatório num explante porque eu não tenho essa experiência. E graças ao convite da Evelyn e da Daisy, que foram minhas alunas aqui em Curitiba, e a permissão e o convite do Dr. William, eu vou poder vivenciar isso para que eu possa atuar com isso também e ensinar isso também de uma maneira mais presente. Então, eu acho que a gente não precisa cometer os erros para a gente aprender, se a gente dominar a técnica como tem que ser. O grande problema é que a gente tem os aventureiros, né? Os glue tapings, que a gente chama agora, que são os coladores de fita. Então, coisas do tipo fita colada sobre fita. A cola não foi feita para colar em outra fita, a cola foi feita para colar na pele. Uma técnica descompressiva em cima de uma técnica contensiva. Essa descompressiva não vai fazer nada. Uma técnica descompressiva embaixo de uma contensiva também não vai acontecer nada, porque isso é mecânica, isso é física, né? Então, se eu não conheço física, não conheço matemática, dificilmente eu vou conseguir ser um bom profissional do taping. Se eu não conheço lei de resiliência, lei de Hooke e testes de tração e resiliência, também não vou conseguir ser um bom profissional do taping. E são essas coisas que a gente traz para vocês no curso do Surgical, né? Mostrar para vocês as coisas ilógicas que estão sendo
colocadas e coladas aí sem nenhuma lógica fisiológica, lógica anatômica. Dentro desse processo, então, gente, de falar de intercorrência, a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, ó, qual a diferença entre intercorrência e complicação? Então, assim, intercorrência de maneira geral, e eu agradeço muito porque eu aprendi muito bem isso com a Renata, né, a Renata Marangon. A intercorrência é algo que a gente espera que vá acontecer. Então, por exemplo, após um pós-operatório, eu espero que aconteça o edema, eu espero que aconteça a equimose e eu vou manejar isso. Mas eu não espero uma complicação como a decência ou como a necrose, como o hematoma. E aí as complicações são isso. Por exemplo, nós esperamos que haja uma fibrose. A fibrose, ela é desejada em qualquer situação. A gente espera o encapsulamento quando a gente tem uma prótese. Mas o que a gente não espera? Uma capsulite. O que a gente não espera? Uma fibrose exagerada, exacerbada e descontrolada. Então isso sai da intercorrência e passa a ser uma complicação. No que diz respeito, então, ao uso do taping, a gente tem que entender assim, que o taping, toda vez que ele for descolado da pele da cliente, com mais delicadeza ou menos delicadeza, e se o profissional não fez o preparo da pele, que foi o material que a gente falou, o que acontece? A gente vai causar um grande descolamento de camada córnea. Então a gente falou que uma pele chega a ter até 23 camadas córneas. E aí a retirada do taping, ela é um peeling mecânico. Ela é um peeling de arraste de células. Então, se o meu preparo não foi adequado dessa pele, agora, se a gente tiver uma exacerbação disso, já passa a ser uma intercorrência. A gente sabe que pode acontecer, mas se exacerbou, a gente passou a ter uma complicação. E isso pode ser, inclusive, gente, uma remoção total de epiderme, chegando ao ponto de haver sangramento. Às vezes a gente observa, quando o paciente tira de maneira muito agressiva, a formação de orvalho sanguíneo. Isso é uma complicação, isso não é uma intercorrência, isso não se espera do taping. Então isso é um dos problemas que o taping pode gerar como intercorrência e evoluir para complicação. Outra coisa que pode acontecer quando nós não fazemos uma boa análise da pele e não fazemos uma boa aplicação, a gente ter a presença, observem bem, a presença de hipercromia. Então, essa hipercromia, ela é causada pelo pH da cola acrílica, que muitas vezes é associado à má orientação do profissional que pede ao cliente que ele seque com secador o seu taping. E aí, quando eu seco com o secador no meu tape, eu tenho um problema que é o aquecimento da cola, que já é termoativa. E esse aquecimento da cola provoca um aquecimento da pele e que a gente sabe que é um dos fatores que ativam os melanócitos a produzir pigmentos. Então, o que vai acontecer? Quando esse indivíduo aquece esse taping, ele provoca ali a formação de uma hipercromia. Essa hipercromia, ela é bem resistente para a gente retirar. E é, sim, uma complicação. A gente não espera que isso aconteça no tape, tá? Então, isso é uma complicação que a gente tem que tratar e a gente deixa isso muito claro, como que funciona essa despigmentação pós-taping. E aí, o que eu tenho? Eu tenho ali uma ação de resposta a esse calor que foi colocado. A hipercromia, ela é sim uma complicação do tape. Então a gente coloca isso na complicação. Mas de tudo isso, a pior das complicações tem sido o surgimento das deiscências causadas pelo excesso de tração colocado nos tapes. E aí sim eu tenho uma pele fragilizada, suturada, e aí eu vou lá e faço uma tração
exagerada porque quero usar a técnica contensiva e aí eu não domino essa técnica como eu deveria, e isso sim é uma das grandes complicações. Por quê? Porque o que acontece é que eu não domino a mecânica de trações da fita. E aí eu faço uma tração fora da direção que eu deveria estar trabalhando aquele tape. Essa é uma complicação bastante grave, no sentido de que ela gera um processo crime de lesão corporal. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. É uma técnica que não tem como a gente se resguardar juridicamente, porque não existe nenhum tipo de publicação relacionada a ela. Então essa é uma das complicações do taping que a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, a vermelhidão, quando eu retiro o taping, ela não é esperada, mas o rosado sim e a vermelhidão não. O orvalho sanguíneo também não é intercorrência, já é complicação, assim como a vermelhidão. Quando eu tenho descolamento da epiderme, gerando sangramento e gerando ferida, solução de continuidade, eu tenho uma complicação também. Quando eu tenho a decência, isso também é considerado uma complicação. Quando eu tenho a bolha, não interessa o local, se é na cabeça da base ou se é na cabeça da âncora ou se é na lateral da bandagem, isto também é uma complicação. Não existe a ideia de que eu vou ter bolha, que isso é uma intercorrência possível de ter. Não é possível de ter. Então o taping, quando bem colocado, ele não gera intercorrência. A gente não tem intercorrência. Ao máximo que a gente tem é esse eritema que deve desaparecer por 40 minutos no máximo, e aí a gente pode considerar uma intercorrência. Fora isso, tudo que a gente tem no tape são complicações, e essas complicações, como eu falei para vocês, elas são sim passíveis de processo por lesão corporal, e nós como profissionais devemos estar muito atentos com relação a esse tipo de coisa. Nós também temos a possibilidade de, por erro de aplicação, ter uma complicação chamada fibrose. O taping da fibrose, sim, o taping da fibrose, assim como o taping da aderência, e ambas são complicações. Não é esperado do taping que ele dê esse tipo de coisa. E podemos considerar uma intercorrência quando o paciente relata aquele aquecimento local ou aquele formigamento local inicial, mas que deve desaparecer numa primeira meia hora, 40 minutos. Então, a intercorrência esperada, no máximo, são essas: uma leve piremia da pele por causa da remoção de camadas córneas, é aquela hiperemia por a gente fazer um suave descolamento de corneócitos, e no máximo a sensação de aquecimento e a sensação de formigamento ou pinicação, né, como nossos pacientes gostam de dizer, porque a gente está aumentando o processo circulatório. Fora isso, gente, todo o resto que a gente tiver com o taping, ele é complicação. E aí a gente cai naquilo que eu já comentei com vocês, que as complicações, elas são destinadas a processos de lesão corporal. Então a gente tem que começar a ficar muito esperto com relação à nossa responsabilidade, independente de se nós somos enfermeiros, esteticistas, fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos, dentistas, etc. Esse processo crime cabe para todos nós. E aí a gente não tem condições de resolver esse problema de uma maneira simples. A gente acaba tendo que encarar uma confusão. Então eu acho que a gente tem que começar a tomar consciência disso e aí começar a ser mais crítico, mais ético no momento que a gente vai fazer a nossa aplicação de taping, e saber se a gente realmente está preparado ou a gente está fazendo um curso com alguém
alguém que acabou de fazer um curso, ou só tem um curso, ou só tem um K1 da Kinesiotape. Então, se o professor ele tem 20 horas de curso, dificilmente ele vai ser um cara que vai ter o que ensinar, porque além de base teórica, que tá faltando bastante, e a gente tem muita base teórica, a prática é complicada. Eu vejo professores falando que fazem prática de taping transoperatório há 9, 10 anos. Isso não é verdade. A gente sabe que essa prática não iniciou esse tempo todo atrás. A gente sabe o tempo que tem o taping no mercado, mas a gente sabe que essa prática de transoperatório e essa prática de pós-operatório ela é bastante recente do ponto de vista da cirurgia plástica. Então, isso é uma coisa que mais uma vez eu falo e vou falar sempre e vou bater nessa tecla. O professor, ele tem por obrigação ética moral ter um currículo Lattes, porque é o currículo Lattes que dá veracidade às formações que ele tem, que deixa claramente quem ele é e o que ele tem de história profissional, porque o currículo Lattes é vinculado à Receita Federal. Então, quando eu minto no meu currículo Lattes, eu estou cometendo crime. E isso é bem sério. E a gente não tem se atentado a isso. A gente tem se atentado ao post do Instagram, ao seguidor do Instagram, ao status do Instagram, esse tipo de coisa. E aí, claro, se o professor não vai falar de intercorrência, é muito complicado. E aí tem um problema mais grave ainda. Quando existe uma intercorrência, e na maior parte das intercorrências do taping são suaves, elas são um eritema mais acentuado, ou uma vesícula, uma bolha, esse mesmo profissional prescreve pomadinhas. E daí também não é da competência nem do esteticista, nem do fisioterapeuta ficar prescrevendo pomadinha. O correto é pegar esse profissional, levar num médico e pedir que esse médico prescreva o que tem que prescrever. E em alguns casos as lesões são tão grandes, tão intensas, que a gente tem uma lesão dérmica bem acentuada, chegando ao aspecto de uma queimadura de 3º grau, porque houve cisalhamento entre as fitas, né? Então ela é uma complicação maior. E eu já vi casos de pacientes que tiveram que ser suturados para poder fechar essa intercorrência bem de forma grávida. No curso, a gente orienta o aluno a não ter intercorrências, porque os alunos do Delete Taping não têm intercorrência. Eles aprendem tanto a técnica e os parâmetros que elas acabam não acontecendo. E na maior parte das vezes, quando acontece, o aluno não preparou a pele, o aluno usou uma técnica que ele achava que era aquilo, ou que ele viu. É sempre esse o relato que a gente tem. Um outro profissional pediu uma técnica X, que não era a técnica e as doutrinas e os conceitos do Delete Tape, e esse profissional não quis se impor e acabou fazendo o que foi pedido. E daí, claro, que a intercorrência veio. O que a gente tem que cuidar é que a gente, além de dominar a técnica, a gente não pode entrar na área dos outros. Isso que eu tenho para dizer para vocês, que a gente tem as intercorrências sim, mas se nós pensarmos que, eu preciso ter para aprender, eu acho que a gente está pensando de uma maneira muito errônea. Nós não precisamos ter para aprender, nós precisamos aprender para não ter, que aí sim mostra que nós somos profissionais que estudam, somos profissionais que buscam, somos profissionais que praticam, que trabalham a sua técnica. Então, tudo que eu falo, eu tenho pesquisas que são feitas lá na universidade, onde eu fiz o meu mestrado, ou fazem parte da coleta do meu mestrado, e aí hoje a gente tem as análises estatísticas, né, disso. Então, tudo tá ali, onde tem que estar, porque às vezes as pessoas estão muito preocupadas em querer a revista, querer o artigo. Só que tem pesquisas que a gente mandou para as revistas e tem que esperar, mas a gente já tem os resultados. A gente tem revistas com o Covid que só vão começar a aprovar artigos 2022, 2023, porque atualmente a preocupação é as pesquisas científicas dos Covid. Então, essa preocupação de a pesquisa, nem tudo é pesquisa que tem que estar publicado.
resultado. Muitas coisas são resultados clínicos, mas que estão documentados, ou são resultados mecânicos que estão documentados e que a gente pode já falar delas porque o artigo já está escrito. Então, qualquer pessoa que fizer uso desses dados já está cometendo plágio. Então, a gente ter essa noção de que é importante o domínio, o conhecimento da mecânica do nosso material, muito mais do que colar, porque às vezes a gente pergunta para as pessoas, por que tu colocou esse corte fã? Ah, porque é para drenar. Isso não é a verdade. O corte fã serve para várias coisas. Uma delas pode ser drenagem, mas tu tem que ter colocado uma técnica muito precisa para ser drenagem. Senão tu tá só colando fita em forma de fã e fazendo taping sensorial da mesma maneira. Então, isso é um grande complicador. Achar que só o corte é a solução. O taping é uma análise combinatória que envolve corte, tração, direção, tensão, isso, vetor de força, porque nem tudo tem coisas, mas o vetor de força tem artigo publicado que tanto faz. Sim, tem. Se for para fazer um taping sensorial para neuro, se for para fazer um taping muscular, que já está comprovado vários estudos mostrando que tem deficiência, a direção tanto faz. Mas quando a gente está falando de 0,6 milímetros de profundidade sob a pele, onde circula 60% da linfa e cujos linfângios têm direção de contração, a gente continua tendo mais resultado quando a gente faz um taping com direção e vetor de força. Agora, a gente vai ter resultado sem direção e vetor? Vai, mas por via sensorial. Então, você tem que saber muito bem qual a via fisiológica que você decidiu utilizar, que aí você vai ter os melhores resultados. Todo taping vai te dar resultado. Agora, qual resultado? Se esse resultado é da homeostase do próprio paciente ou se o resultado é da técnica do bom profissional, aí a coisa muda um pouco de figura. Porque a gente observa muito isso pelos estudos de termografia. E aí não dá nem pra gente descartar essa informação, porque é o que eu falei na outra live e vou falar de novo. O prêmio Nobel desse ano foi todo em cima de sistema somatosensorial e neuroanatomia. A importância dos mecanorreceptores e dos termorreceptores na cura das doenças. Então a gente tem que começar a olhar isso de uma maneira muito mais profunda do que colar o taping colorido na superfície da pele. E as intercorrências também estão relacionadas com isso, porque o taping, ele gera calor, ele gera vasodilatação. E se ele gera calor, além do calor do taping, da cinta, da roupa, do estado que a gente tá, em termos de frio, de quanto a cliente se cobre, tudo isso vai fragilizar essa epiderme também para ajudar em processos de intercorrência. Então a coisa é muito mais complexa, gente, do que só achar que eu posso pegar a foto do Instagram, cortar e colar igual. Ou que eu posso fazer um cursinho de 8 horas e ir lá cortar e colar igual. Ou que eu posso ir lá só repetir o que aquele professor disse para fazer. Faz igual, faz igual, faz igual. Como a gente tem visto alguns cursos por aí que eu faço igual. Agora vocês façam isso, mas por quê? Porque sim. E aí porque sim não é resposta. Então as intercorrências elas vão acontecer quando eu não preparo a pele adequadamente, quando eu não cuido do taping adequadamente, quando eu não retiro o taping adequadamente. As complicações, além disso tudo, elas têm um baita potencial e um baita problema do erro de aplicação, porque a complicação realmente ela é erro de aplicação. Então a gente tem que tomar cuidado. E aí agora a moda é o seguinte: pega o programa do curso do professor X, copia e sai dando igual. Printa as telas do curso do professor Y e copia e sai falando igual. Pega a piada que o professor conta e repete na sua sala de aula. Pega a expressão escrita ou expressão falada de um professor e repete igual. Então, a gente tem visto isso acontecer cada dia a mais, e eu já falei isso para vocês, isso já aconteceu na criolipólise, no jato de plasma, no microagulhamento, na caneta pressurizada, no ozônio, é o copia-cola, 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 que a gente de repente vai começar a ativar, em vez de distribuir só álcool gel, a gente vai ter que começar a distribuir álcool gel e óleo de peroba, porque
tem umas pessoazinhas aí que tá feio o negócio, tá feio a vergonha que a gente tá passando. Então, eu pensar no taping, pensar nestas questões que eu tô falando pra vocês e falar que o profissional que usa taping tem que estudar muito mais pele, que o profissional que usa taping tem que conhecer neuroanatomia, que o profissional que cola taping tem que conhecer sistema somatosensorial, é muito importante, mas não só isso. Eu também preciso conhecer de propriedades viscoelásticas, mecanismo viscoelástico da pele, mecanismo viscoelástico da bandagem em si. Eu preciso conhecer os graus de algodão, de torção, de escolha de fio, por que uma fita é mais grossa, parece mais grossa, a outra é mais fina. Outro dia eu tive que rir de um comentário de uma pessoa dizendo: como assim se as tuas fitas não esticam 100%? Eu tive que rir porque nenhum taping estica 100%. Se esse taping estica 100%, ele já é um taping ruim, ele já tá fora do padrão, porque dentro da literatura a gente encontra números que vão de 40% a 60% no máximo. Se esticou mais de 60%, já deu ruim. Então a pessoa tá esperando que quanto mais maior, é a mesma teoria da estética, né? Quanto mais maior, quanto mais esticar, melhor é o taping. Não, gente, tá? O taping tem um parâmetro de elasticidade que tá na literatura, que foi o que embasou os artigos científicos. Se o teu taping estica mais do que aquele do artigo e tu tá usando para a mesma coisa, se o teu taping estica mais que todos os números dos artigos, tem coisa bem errada no teu taping. Não é para isso acontecer. Que o taping é 100% algodão. Ah, tem isso também. O taping estica, mas ele é 100% algodão. Quando alguma coisa 100% algodão esticar, nós vamos ganhar o prêmio, né? É uma calça jeans. Eu indico 3 marcas de taping. São as marcas que eu trabalho, que estão dentro das propriedades que a gente quer, básicas de taping, que é a Dux, a Active e a MedTape. Então, essas 3 marcas são as marcas que eu, particularmente, da Elis, gosto de usar.